Olá, sou Derlange Maia, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e estou aqui com você para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá? Uma introduçãozinha. A gente precisa ter conscientização sobre a importância da proteção de dados pessoais. E aí eu começo com a pergunta: quanto vale um dado pessoal? Quem quer dados pessoais? Você quer dados pessoais? Será que eu quero o CPF das pessoas, o endereço? Para que eu quero essas informações? Mas se eu dissesse, quem quer dinheiro, né? Como o Silvio Santos dizia, eu acho que todo mundo ia querer, porque a gente percebe valor no dinheiro. Em compensação dos dados pessoais, será que tem mesmo valor? Será que isso não é uma coisa que está na moda? Você está aqui fazendo o curso porque ouviu falar em LGPD e aí quer saber o que acontece, mas na verdade não vê tanta necessidade, não percebe a importância? Então, isso a gente vai descobrir juntos aqui como é indispensável, é essencial que a gente entenda a importância de se proteger os dados pessoais. E para isso, eu trouxe para vocês aqui um apanhado ao longo dos anos de como se comportou as tecnologias que a gente já conhece bem. Então aqui, a gente tem aqui o telefone, que levou 75 anos para chegar a 50 milhões de usuários ou clientes. E aqui vocês acompanham comigo que o rádio levou 38, televisão 13 anos, e aí a gente começa a trazer aqui figurinhas mais conhecidas do mundo moderno. A internet, 4 anos, Facebook 2, Instagram 19 meses para chegar aos mesmos 50 milhões. Aqui a gente já vai para meses. YouTube levou 10 meses, Twitter 9 meses. O joguinho Angry Birds, 35 dias e o campeão é o Pokémon Go, 19 dias para chegar aos mesmos 50 milhões. E aí, pessoal, vem a seguinte pergunta: será que, de fato, essas empresas que estão por trás dessas tecnologias todas estavam preparadas para lidar com essa quantidade de informações pessoais dos seus clientes e usuários? A gente pode pensar, não, se lançou esse aplicativo novo, então a empresa que está ali cuidando disso deve estar preparada para lidar com todas as possíveis invasões, questões de segurança. Será mesmo? E aí, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu selecionei algumas notícias, bem poucas, porque a gente vê diariamente. Tenho certeza que todos que estão fazendo esse treinamento, esse curso, todos os dias, houve uma invasão no site tal, do governo, da empresa tal. Então, isso aqui são notícias bem conhecidas nossas, né? Aqui, no caso, uma funcionária foi demitida por filmar um artista importante. O caso Clara Castanho, que tem toda a relação com a proteção de dados. Aqui, dados das pessoas são vendidos no meio da rua. Dados de idosos, né, fazendo consignado em nome dos idosos, quando eles nem tinham conhecimento sobre isso. E por aí vai. Então, pessoal, eu acho que a gente já pode imaginar que a tecnologia avançou numa velocidade muito rápida e a proteção de dados não conseguiu acompanhar tanto. Mas aí você vai dizer, mas por que isso é importante? Né? Ainda não percebo, Derlange, por que você fala que o dado pessoal ele tem valor, ele é valioso, e por que isso é importante para mim? Então, aqui, eu selecionei algumas dessas empresas que a gente conhece bem no nosso dia a dia para mostrar para vocês que, na verdade, a riqueza, o valor dessas empresas não está em simplesmente ser uma empresa de varejo ou uma empresa que disponibiliza filmes, né, de streaming, com séries e filmes e tal. Por trás de tudo isso, tem os dados pessoais. Então, quanto mais alto for o valor monetário que esses dados pessoais que elas estão gerando traz, né, economicamente para elas, maior é o poder dessas empresas sobre nós. Maior, então, é o lucro.
E assim, por isso que, na verdade, quando a gente vê uma empresa de música, né? Ela conhece meus gostos musicais, quais as minhas músicas favoritas. E assim que lança de um artista que eu gosto, ela já me disponibiliza. Então, perceba o valor financeiro, o valor monetário que isso agrega para a empresa. No caso da Amazon, que é uma empresa de varejo, se eu estou ali na internet e eu estou buscando um tênis, um sapato, uma roupa, um utensílio doméstico, então a Amazon já vai saber que eu estou precisando desse objeto e ela já vai me oferecer. E eu compro dela. É aqui onde está, de fato, o poder econômico dessas empresas e por isso que são hoje as maiores do mundo, né? As mais ricas do mundo. E aí você pode dizer assim, poxa, Derlange, mas eu gosto tanto dessa tecnologia, desse avanço na modernidade. O que a gente faz, então? A gente não deve utilizar esses aplicativos, a gente não deve usufruir desses benefícios que a gente está vivendo hoje de forma alguma. O que a gente tem que fazer, então? O que a gente quer, então? A gente quer usufruir dessa tecnologia, mas de forma segura, o mais seguro possível. Porque 100% seguro não existe. Mas o mais seguro possível, que os riscos que a gente esteja submetido sejam mínimos. Então, o que queremos? Queremos que haja, de fato, esse intercâmbio de dados e informações de uma maneira mais segura e confiável, não expondo as pessoas a riscos. Por quê? Quando eu coloco lá na rede social, na internet, informações como minhas preferências musicais, com quem eu converso, onde eu ando, né? Quando eu pego o Uber, ele sabe ali por onde eu estou andando. Quando eu coloco no Waze um caminho, ele também armazena essa informação sobre mim. Quando eu faço isso, eu estou criando uma persona digital. É como se fosse eu, mas no mundo digital. E ali é a minha personalidade, sou eu que estou ali. Por isso que eu preciso proteger, por isso que eu preciso resguardar e valorizar a minha própria personalidade. Então, é nesse contexto, nesse cenário que surge as leis no mundo todo, mas no nosso caso aqui do Brasil, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Ela veio para garantir que a gente possa usufruir desses benefícios tecnológicos e, ao mesmo tempo, nos proteger. Certo? Então, ela surgiu para atender essa necessidade global, não é uma questão só do Brasil, o mundo inteiro tem essa necessidade, né, global de proteger os dados pessoais de maneira segura, mitigar os riscos. Então, aqui no Brasil, ele apresenta a LGPD para, de fato, né, suprir os desafios dos avanços da era digital e, ao mesmo tempo, garantir os meus direitos constitucionais. E aí é onde está um ponto extremamente importante, porque a Constituição nos garante o direito de liberdade de expressão, o direito do livre desenvolvimento da personalidade humana. Então, a gente fica, e aqui eu já passo, eu vou até passar mais um aqui para vir logo para esse. E é aqui onde a gente coloca esses dois numa balança, né? Eles dois têm que estar equilibrados. Tanto a questão dos avanços da era digital, em que a gente gosta muito e sim, a gente deve usufruir, traz benefícios, mas, por outro lado, eu preciso trazer a proteção à privacidade, à intimidade, à honra, à imagem das pessoas. E para que isso aconteça, para que haja esse equilíbrio aqui, o que a gente tem? A gente tem novas obrigações para a administração pública e a gente tem também um fortalecimento dos direitos dos titulares de dados, que é onde entra a questão, a importância da gente ter a conscientização sobre o assunto. Se eu entendo do que se trata, se eu percebo o valor, se eu entendo como isso é importante e relevante, eu vou proteger a minha personalidade. Eu vou ter empatia com o do outro e proteger também a do outro. Porque uma hora eu posso estar tratando aqueles dados pessoais do outro e eu vou ter os devidos cuidados. E em outro momento, eu vou estar disponibilizando meus dados para que uma outra empresa faça o tratamento. E eu também tenho que saber os meus direitos e exigir que, de fato, eles sejam cumpridos. Então, pessoal,
o que a gente tem agora, para que isso aqui tudo funcione de forma harmônica, a gente tem que a proteção de dados pessoais passou a ser uma garantia fundamental da Constituição, através da emenda 115 de 2022. Então, o direito à privacidade e à proteção dos dados é essencial à vida, porque a nossa persona digital somos nós mesmos. Então, o Estado precisa proteger essa nossa personalidade, ela está relacionada à nossa dignidade como pessoa humana. E aí aqui eu trago para vocês uma sugestão de um documentário, Privacidade Hackeada, que lá vai contar um pouquinho da história da empresa de marketing digital Cambridge Analytica, que recebeu milhões de dados de pessoas pelo Facebook na época, e a partir do tratamento desses dados, ela influenciou em diversas eleições no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Então, quando a gente, assistindo esse documentário, você vai ter uma clareza de quão importante e relevante é você disponibilizar suas informações pessoais, seus gostos, sua opinião política na internet, e aquilo ali ser utilizado de uma forma que você não tem nem conhecimento de como isso vai repercutir. Tá? Então, recomendo fortemente para entender. E aí aqui a gente vai voltar para esse, em que aqui a gente tem uma noção um pouquinho ao longo da história como a gente chegou até a questão da LGPD. Então, em 2010, o Brasil começou a falar sobre esse assunto. Porém, na década de 1970, na Alemanha, já se discutia muito em razão de um censo que o governo aplicou na população, e as pessoas estranharam uma quantidade exagerada de informações. Para que o governo precisa saber disso sobre mim? Minha religião? E assim, passou-se a discutir o assunto. E aqui no Brasil, só em 2010, iniciamos, através de uma consulta pública, essa discussão. Em 2016, foi publicada a GDPR. O que é a GDPR? É a LGPD lá da União Europeia. E por que isso é importante para a gente? Porque a LGPD ela é baseada na GDPR. Então, o que acontece lá acaba vindo depois para cá. Por isso que é importante. Como esse assunto ele é globalizado, os dados estão aí na internet, né, em alta escala e o tempo inteiro fluindo. Então, o que acontece em outros países tem, sim, muita importância para a gente. E a GDPR, especialmente por ter sido modelo para a LGPD. E aí, então, em 2018, aconteceu esse escândalo lá do documentário que eu mostrei para vocês, que eu estou recomendando. E aí, a partir desse escândalo aqui, a GDPR entrou em vigor em 2018 e a nossa LGPD surge em 2020. Certo? Então, em 2018 ela foi publicada, mas ela só entrou em vigor em 2020. E aí, em 2021, as sanções passaram a ser passíveis de aplicação. Em 2022, passou a ser direito fundamental, como a gente já viu também pela emenda 115. E a ANPD, o que é a ANPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o nosso órgão máximo, né, que a gente tem hoje no Brasil sobre o assunto. E ela passou a ser uma autarquia. Então, ela passou a ter muito mais força e autonomia sobre o assunto. Mas, pessoal, eu queria que vocês assim, tivessem a consciência de que esse assunto não surgiu do nada apenas com a LGPD. Na verdade, a gente tem várias leis passadas, um pouquinho de proteção de dados. O que a LGPD fez foi concentrar, ela passou a ser nosso centro, né, nossa lei principal sobre o assunto. Mas todas essas leis aqui já trazem, de uma certa forma, algum aspecto, algum comando sobre proteger os dados pessoais. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e assim por diante. Agora nós vamos falar sobre os fundamentos trazidos pela lei. Já no seu artigo 2º, a lei menciona os principais fundamentos, em que todos os demais artigos, todos os demais comandos vão estar respaldados aqui. Tá? Então, a gente precisa compreender, ter conhecimento sobre todos eles, especialmente sobre esse aqui que nós vamos conversar bastante. Então, um dos fundamentos da LGPD
respeito à privacidade. É muito importante a gente tanto ter o respeito à nossa privacidade como a do outro, né? A autodeterminação informativa. Esse daqui nós vamos falar ao longo de todas as nossas aulas aqui, porque é ele que que traz para a gente, titular de dados pessoais, o comando. É através desse fundamento que faz com que a gente diga assim, opa, não quero compartilhar meus dados aqui. Você deveria ter me perguntado, eu não aceito que você compartilhe. Ou, eu aceito que você compartilhe, tudo bem. Então, é esse fundamento que vai nos respaldar a ter controle sobre os nossos dados pessoais. A liberdade de expressão e de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, porque sim, é importante ter esse desenvolvimento. É importante a gente valorizar as transações comerciais. É bom também. Então, a gente não pode só falar da questão que vazaram meus dados, mas é importante sim ter essa troca de dados. É relevante para esse nosso desenvolvimento como humanidade. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade e a dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. No momento em que a gente pode escolher, por exemplo, um candidato pelo nosso próprio convencimento, a gente está exercendo nossa cidadania por meio da democracia. Quando isso é utilizado de forma errônea, equivocada, nos levando a tomar uma decisão, nos levando a ter uma opinião diversa da que de fato a gente gostaria, aí já fere a nossa cidadania e, por consequência, o exercício da democracia. E esse eu diria que é um dos maiores riscos, a nossa não percepção da importância da proteção dos dados pessoais. Muito bem, então vamos prosseguir. Quais são as exceções de aplicação LGPD? A LGPD é uma lei ampla, ela horizontal, todas as pessoas precisam cumprir. Ela atinge todas as pessoas, por isso que é tão importante ter conhecimentos mínimos, básicos sobre a lei, todas as pessoas. Mas aí existem exceções, e quais são essas exceções, né? Então a LGPD ela é uma lei que abrange todas as atividades que envolvem dados pessoais, tanto por meio analógico como digital. Falei muito aqui do digital, mas dados pessoais que estão também em papel, dados pessoais que estão em meios analógicos, eles devem sim estão sim submetidos à Lei Geral de Proteção de Dados. E ele é aplicado, a LGPD, ela se aplica o quê? Às pessoas físicas ou jurídicas, direito público ou privado. Então, todas essas pessoas, tanto as físicas como as jurídicas, elas devem sim obedecer e cumprir o que diz a LGPD. E agora a gente vai ver, então, um pouquinho de conceitos, né? Quem de fato deve aplicar, para a gente entender já as exceções. Então, a princípio aqui, eu preciso dizer que toda pessoa jurídica precisa, sim, se preocupar com a LGPD e precisa, sim, entender e obedecer aos seus comandos. Tanto faz ser de direito público, órgãos públicos em geral, como empresas privadas, desde que tratem dados pessoais. Ora, então você pode dizer assim, então eu não devo me preocupar, porque a minha empresa só tem clientes outras empresas. É a tal da B2B, né? Eu só faço transações com empresas. Porém, precisa sim, porque por trás de uma empresa tem funcionários. Por trás da empresa que você está contratando também tem pessoas. Então, se tem pessoas, você precisa obedecer a LGPD. E aqui, também se aplica à pessoa natural. Qual é a exceção? Quando eu estou fazendo apenas para fins particulares. Explico. Vou fazer uma festa. Vou fazer aqui minha lista de convidados. Na minha lista eu coloco lá o nome, telefone, o endereço para mandar um convite. Eu preciso me preocupar com a LGPD? Não, porque para fins particulares. Eu não estou aferindo valores econômicos com isso. Porém, eu sou vendedora
da Avon, por exemplo. Tenho lá meu caderninho com as minhas clientes, tem o nome delas, tem o endereço, tem o telefone. Eu preciso me preocupar com a LGPD? Sim, porque você está aferindo valores econômicos. Então, nesse caso, é uma atividade econômica e você precisa, sim, obedecer a LGPD. Claro, dentro das suas proporções. Se eu lido com uma escala muito maior de dados pessoais, a lei traz muito mais obrigação para mim. Se eu lido com uma escala bem mais reduzida, a lei também reduz essas obrigações que vêm para mim, ok? Agora, as exceções. Pessoal, a lei traz que atividades com fins, né? Atividades jornalísticas, artísticas ou acadêmicas, bem como tratamento para fins de segurança pública, defesa nacional e etc., não devem se preocupar com a LGPD. Por quê? Porque elas têm outras legislações específicas para tratar sobre isso, tá bom? Então, são essas as situações em que a lei menciona que não devem, são exceções à aplicação da LGPD. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos mais importantes trazidos pela lei. Muitas vezes a gente fala e aí você, não sei bem do que é isso, quem é o titular, o que é tratamento de dados pessoais, o que é um dado pessoal? Em geral, a gente pensa que dado pessoal é CPF, o nome, será que são apenas esses? Então, nesses conceitos que a gente vai entender melhor sobre isso. Primeiro conceito que a gente vai aprender é o que é tratamento de dados pessoais. A gente fala muito, que trata, tratamento, mas o que é? O que é de fato? Eu diria que tratar é tudo que você faz com o dado, porque a lei diz assim, é coleta, é armazenamento, é consulta, é uso, é compartilhamento, é transmissão, reprodução, avaliação e exclusão, não se limitando a esses. Ou seja, tudo e mais um pouco. Se eu olho para um dado pessoal, de uma certa forma eu já estou tratando aquele dado. Aderlange, na empresa, eu não faço nada, eu não mexo no dado, ele apenas fica lá salvo no banco de dados, eu sei que está lá. Mas essa empresa está, assim, tratando os dados pessoais, ainda que seja só para fins de armazenamento, tá? Então, em regra, tratamento é qualquer coisa que a gente faça com dado pessoal. E aí, pessoal, o que é, de fato, dados pessoais? A gente vai fazer aqui uma classificaçãozinha para entender melhor. Primeiro, eu vou ter o dado pessoal comum, que é aquele dado que identifica uma pessoa natural, tá? A LGPD se refere a pessoas naturais, pessoas humanas. As empresas precisam cumprir, mas ela protege, ela tutela os dados pessoais das pessoas naturais. Então, dado pessoal é toda informação que identifique uma pessoa natural ou que leve a sua identificação. Aí eu vou ter aqui os dados pessoais diretos e os indiretos. Os diretos são aqueles que a gente já está habituado. CPF, título, RG, nome. E os indiretos? Hábitos de consumo, profissão, sexo, idade. São informações que não necessariamente me levem a você identificar uma pessoa diretamente. CPF, cada um tem o seu. Porém, idade, várias pessoas têm a mesma idade. Mas se eu junto a idade com outra informação, como o sexo, outra informação como tá precisando de um liquidificador, eu começo a fechar o cerco e eu chego até uma determinada pessoa. Eu consigo identificar uma pessoa, mesmo não sabendo o nome dela, mesmo não sabendo o CPF, mesmo não tendo nenhum dado pessoal direto. Eu consigo chegar de forma, leva à identificação de alguém. Então, esses dados são, sim, dados pessoais. E eles estão, sim, tutelados pela LGPD. Um outro conceito de dado pessoal é o dado pessoal sensível. E o que é um dado pessoal sensível? A gente tem o hábito já de achar que dado pessoal sensível são informações bancárias, que mexem com o nosso dinheiro, que podem fazer com que a gente sofra algum incidente de segurança financeiro. Mas, na verdade, pessoal, dado pessoal sensível são dados que podem levar alguém a sofrer
discriminação ou perseguição política. E a LGPD não tolera o uso de dados pessoais para fins discriminatórios. Então, por isso que dados pessoais sensíveis são que dados? Origem étnica ou racial, convicção religiosa, informações sobre a minha religião, opinião política, tá certo? Dados sobre a saúde, dados sobre a vida sexual, dados genético, biométrico. Então, esses dados podem levar uma pessoa a sofrer discriminação. Por exemplo, se eu tenho acesso aqui à cor da pessoa, eu posso ou não aceitá-la numa vaga de emprego. Então, esse dado pessoal, esse único dado pessoal, uma foto, por exemplo, eu posso levar alguém a sofrer discriminação. Eu posso não querer alguém de uma determinada religião, ou alguém de um determinado partido político, ou que tem determinada ideologia política. E isso a gente não pode tolerar, tá certo? Então, por isso são dados pessoais sensíveis e a gente tem que ter um cuidado redobrado, tanto quando a gente disponibiliza nossas informações relativas a isso, tanto quanto quando a gente trata, a gente já sabe o que é tratamento, quando a gente trata dados pessoais sensíveis do outro. Então, aqui nesse caso, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Prosseguindo aqui nos conceitos importantes, eu trouxe para vocês o que é o dado pessoal anonimizado, que é aquele dado sobre alguém, titular, que não pode ser identificado. Então, essa pessoa que não pode ser identificada, muitas vezes a gente coloca aquela tarja preta, né? Um exemplo do que é um dado anonimizado. Só que não pode é o seguinte, pessoal, eu coloco a tarja na pessoa, mas tem um espelho aqui do lado que está revelando quem é a pessoa, né? Então, a gente não pode fazer de conta que está anonimizando. De fato, um dado anonimizado, eu não consigo identificar aquela pessoa. A pessoa não pode ser identificada de forma alguma. Enquanto que o dado pseudonimizado, se eu utilizar aqui uma outra informação, eu tenho uma outra informação que pode me levar àquela pessoa. Por exemplo, o CPF com uma parte dele asteriscado. Eu disponibilizo ali uma parte do CPF, porém não todo. Se eu tenho algum meio que consegue desfazer aqueles asteriscos, eu consigo achar o CPF original. Então, isso é o que a gente chama de dado pseudonimizado. Agora a gente vai entender quem são os sujeitos que estão envolvidos nesse tratamento de dados pessoais. A gente já falou aqui um pouquinho de alguns e a gente vai conhecer outros agora. Olha só, a lei traz essas 4 figuras, esses 4 sujeitos. A gente já falou aqui bastante sobre o titular. Quem é o titular? O titular é o dono do dado, sou eu, você. Cada uma das pessoas naturais tem seus dados pessoais. E cada um de nós somos titulares dos nossos próprios dados, donos dos nossos próprios dados. Então, titular é a pessoa física. Opa! Empresa não tem, não? Não, empresa não é titular. Somente pessoas naturais. A LGPD só tutela os dados das pessoas naturais. Então, titular é a pessoa física a quem se refere os dados pessoais. Simples, ok? E aí, vamos agora aprender quem é a figura do controlador. Controlador, vocês sabem quem é já. Controlador é a pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que faz o quê? Coleta os dados pessoais, toma decisões e decide sobre o tratamento. Então, são as empresas ou pessoas, aquela vendedora da Avon que eu mencionei, naquela relação, ela está no papel de controladora dos dados das suas clientes. Empresas que a gente compra, alguma mercadoria, no geral, são os controladores. Órgãos públicos, o próprio Tribunal de Contas, ele é o controlador dos dados dos seus jurisdicionados, dos dados que ele trata. E o operador? O operador também pode ser pessoa física ou jurídica, também pode ser de direito público ou de direito privado. Qual é a diferença agora? Ele também trata dados pessoais, só que em nome do controlador. Então, esse sujeito aqui contrata um operador
para tratar dados pessoais. E o operador, ele trata sob o comando do controlador. Então, é o caso, por exemplo, de uma empresa contratar uma empresa de armazenamento na nuvem de dados em geral. Essa empresa que tem o armazenamento na nuvem, ela é uma operadora. Ou uma empresa contrata uma empresa de TI para desenvolver ali um software. Essa empresa de TI, naquela relação, está funcionando como operador. E a empresa que contratou, como sendo controlador. E aí, por fim, eu tenho uma figura nova que surge agora com a LGPD e extremamente relevante, que é o encarregado. O encarregado é a pessoa física que ele é contratado pelo controlador para servir como canal de comunicação entre todos esses sujeitos e também a autoridade nacional. A gente vai já ver que o encarregado tem outras funções, mas essa é a principal que a lei traz. Então aqui, mais uma vez falando um pouquinho dessa relação dos agentes de tratamento específicos aqui, controlador e operador, a gente tem que ter clareza que o controlador é aquele que decide. É isso que é importante ficar, tá? Para todos nós. Ele é quem determina quais são as finalidades e os meios que vão ser tratados os dados. Ele que avalia as bases legais utilizadas, nós vamos já conversar sobre isso. Ele responde diretamente por alguma violação à LGPD e cabe a ele garantir os direitos dos titulares, que a gente também vai ver um por um. Em compensação, o operador, ele realiza o que esse daqui manda. Ele não possui poder decisório. Ele age sob o comando do controlador. Sempre sob o comando do controlador. E ele pode vir a responder, sim, de forma solidária com o controlador, dependendo do incidente. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o encarregado, que ele, além de ser um canal de comunicação, ele deve também monitorar toda a conformidade daquele controlador para qual ele trabalha em relação à LGPD. Ele deve monitorar se de fato estão cumprindo os comandos da lei. Ele deve receber reclamações, comunicações dos titulares, deve prestar esclarecimentos aos titulares e deve providenciar ações para sanar alguma possível, trazer alguma possível medida de segurança para evitar um incidente de segurança mais na frente. Ele deve também treinar e conscientizar os colaboradores, funcionários, terceirizados em geral, e ele deve executar outras atribuições dadas pelo próprio controlador. Agora a gente vai falar sobre os princípios da LGPD. A lei traz 10 princípios de forma expressa. Porém, não é uma lista taxativa fechada. Ela traz esses 10, mas deixa abertura para que outros princípios também possam fazer parte da proteção dos dados pessoais. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Os princípios, é muito importante que a gente compreenda, porque no dia a dia, são eles que vão nos dar respaldo, são eles que vão nos dar a base para tomar decisões. A lei, a LGPD, ela jamais conseguiria trazer todas as situações, todas as nuances que a gente pode viver num mundo com avançando tão rápido tecnologicamente. Hoje, uma situação, já amanhã já é outra, né? Já é um novo avanço. O uso da inteligência artificial tem crescido absurdamente. Como que uma lei poderia prever todas as situações? Então, ela é uma lei principiológica. Eu preciso compreender os princípios para que, no caso concreto, eu consiga aplicá-los. Nesse caso, princípios não é uma coisa que está ali só para dizer. Eu, de fato, preciso de compreender cada um deles. E aí, por isso que a gente vai falar sobre cada um deles aqui especificamente, mas eu quero chamar a atenção para que a lei traz os 10 princípios mais a boa-fé. Então, ainda que
por alguma razão, eu não consiga cumprir 100% como diz a LGPD, mas eu já estava em ação, eu tinha boa fé em fazer o que deveria ser feito, eu estava já em processo. Então, a própria autoridade, ela considera, né, num caso específico, ela vai considerar, sim, que você já estava atuando em prol de cumprir o que diz a lei. Então, pessoal, a gente vai falar aqui, começar a falar sobre os princípios. E o primeiro deles é o princípio da finalidade. A gente compreendendo e trazendo o princípio da finalidade para o nosso DNA, você vai ver que no dia a dia muita coisa já fica claro. Isso pode, isso não pode. E o que é que diz o princípio da finalidade? Eu só posso tratar dados pessoais se eu tiver propósitos legítimos, específicos, informados ao titular de forma explícita. Ou seja, tem que ter um porquê. Ah, preciso do seu CPF. Por quê? Para qual finalidade? Para que você quer meu CPF? Eu preciso do seu CPF porque eu preciso fazer uma checagem na receita, assim, assado. Então, tem que existir um para quê. Esse é o princípio da finalidade. Não existe eu coletar um dado pessoal sem motivo. Não é porque eu queria ter aqui, é porque eu acho que é importante. Qual a sua religião? Para que você quer saber minha religião? Então, o princípio da finalidade faz com que toda e qualquer coleta de dado pessoal tenha uma razão. Se não tem uma razão, para que então eu disponibilizar, eu concordar, eu consentir em aquele meu dado pessoal estar sendo tratado por um controlador que eu não sei nem o que vai fazer com aquela minha informação? E se essa informação for relevante o suficiente para que eu, e lá na frente, com um vazamento, eu sofra um grande risco? Então, sempre tem que ter um para quê. Vou dar um exemplo. Você faz uma compra pela internet. E no momento da compra, você diz assim, não precisa vir deixar na minha casa, eu vou buscar. Qual é o endereço que eu posso pegar? Está lá o endereço. Nessa situação, você precisa informar o seu endereço pessoal para aquela empresa? Se é você que vai pegar a compra, o produto que você comprou? Não existe, a princípio, um para quê, não é? Precisa do seu nome, precisa talvez do seu cartão de crédito ali para poder efetivar a compra, mas o seu endereço, nesse caso, eu acho que não precisaria. Porém, se você diz, não, eu quero que venha deixar na minha casa, aí sim faz todo sentido o endereço. Tá certo? Ficou claro assim? Então, sempre a finalidade exige um para quê para cada dado pessoal. Não é porque eu estou fazendo uma compra, eu sei que eu tenho que dar meus dados pessoais, mas não é qualquer dado pessoal. Cada dado pessoal que eu vou informar, ele tem que ter uma finalidade naquela transação. E agora a gente vai falar sobre o princípio da adequação. Ele fala que os dados precisam ser compatíveis com a finalidade. Eu preciso ter uma adequação do que eu estou coletando com aquele fim para qual eu estou dizendo que vou utilizar o dado pessoal. Precisa ser adequado. A adequação junto com a necessidade, que é esse princípio que a gente vai falar agora, eles dois somados trazem para a gente o princípio da proporcionalidade. Eu preciso, para que eu seja proporcional com aquilo que eu estou fazendo, eu preciso ser adequado e necessário. E aí a necessidade é o quê? Eu só devo coletar dados, só devo tratar dados efetivamente necessários à finalidade pretendida. Então, se eu vou fazer uma compra de uma roupa, por exemplo, não precisa saber minha religião, não precisa saber meu tipo sanguíneo, tá certo? Não é necessário. E aí, aqui eu trago para vocês uma ilustração que é para a gente entender como é que eu sei quando é necessário e quando é que não é. O princípio da necessidade, ele traz para a gente a máxima, que é a minimização da coleta. Eu preciso sempre buscar coletar o mínimo de dados pessoais.
são aqueles estritamente necessários. Então, o que é minimização da coleta? É quando o menos é mais. Quanto menos eu coletar, melhor. Por quê? Porque senão eu fico com ativos tóxicos. Eu fico na minha empresa, eu passo a ser um controlador com muitas informações pessoais desnecessárias. E no caso de um vazamento, no caso de um incidente de segurança, eu vou me comprometer, eu vou responder por dados que vazaram que eu nem precisava. E aí aqui é onde eu trago a questão, a síndrome da Gabriela. Não sei se você conhece, mas a síndrome da Gabriela é quando a pessoa diz assim, mas sempre foi assim. Você chega na empresa e diz assim, vem cá, por que eu tenho que dar meu tipo sanguíneo? Aí a pessoa, tá aqui no sistema, tá aqui, obrigado, o sistema não tem como passar. Você tem que me dar essa informação. Então você chega na empresa e diz assim, eu trabalho aqui há 10 anos. Foi sempre assim, menino? Sempre? Não sei, foi sempre assim. Então, a síndrome da Gabriela, nesse caso, pessoal, não vai funcionar. Foi sempre assim, mas agora não será mais. Porque o que a lei pede é que a gente colete o mínimo necessário. Para cada dado pessoal que você trabalha, que você coleta, que você trata, faça uma avaliação. Será que eu preciso mesmo dessa informação? É para a sua própria segurança. E outra coisa que não combina é quanto mais melhor. Pede, quanto mais melhor. Pede essa informação, deixa lá que um dia vai que precisa, né? Então isso também não cola, isso também não combina. Não vamos mais usar essas expressões, especialmente em relação à proteção de dados pessoais, certo? Porque eu preciso proteger a dignidade, o livre desenvolvimento da pessoa humana. E aí não tem nada a ver eu ter dados pessoais daquelas pessoas que eu não uso, que não têm relação com a minha finalidade e que estão ali só por estar. Ok, pessoal? Então, eu passo para o próximo princípio, que é o princípio do livre acesso. O que é o princípio do livre acesso? O titular tem que ter a garantia de acessar os seus dados de forma fácil e gratuita. Eu tenho que ter livre acesso aos meus dados. Determinada empresa, controlador dos meus dados, eu preciso saber o que você tem sobre mim e eu preciso acessar o que você tem sobre mim. Eu preciso ter conhecimento sobre isso e decidir, se eu puder decidir. Então, é isso que traz o princípio do livre acesso. E aí eu puxei aqui uma setinha para aquele fundamento, vamos lembrar lá que eu falei que a gente ia falar várias vezes, a autodeterminação informativa. Por quê? Porque é através desse livre acesso que eu consigo controlar meus dados, que eu consigo controlar aquilo que você pode ou não tratar sobre mim, que você pode ou não compartilhar. Inclusive, eu tenho o direito de recusar. Uma vez eu permiti para você, mas hoje eu já não permito mais. Então, ter o livre acesso aos meus próprios dados me garante cumprir o fundamento da autodeterminação informativa, que é um fundamento, como a gente já viu, e ele é um direito de controle do titular, certo? E agora a gente vai falar sobre qualidade dos dados, o princípio da qualidade dos dados, que ele fala que os dados devem ser exatos, claros e fiéis à realidade. Os dados não podem ter erros. O endereço está desatualizado, então eu tenho o direito de que o meu endereço fique correto. E transparência, que também tem total relação com o fundamento da autodeterminação informativa, é que os dados precisam ser garantidos ao titular de forma clara e precisa. Como é que eu vou controlar se eu não sei o que você tem sobre mim? Então, as empresas, os controladores, de modo geral, precisam ser transparentes sobre as informações para os titulares. Princípio da segurança. As empresas precisam ter medidas técnicas e administrativas aptas, de fato, a proteger e evitar que os dados pessoais se extraviem,
haja destruição, modificações, transmissões e acessos não permitidos. E aqui, pessoal, eu trago até a questão de que esse acesso não permitido é de um próprio funcionário da empresa. Vejam só, o titular deu o consentimento, ele permitiu que aquela empresa tratasse aquele dado pessoal dela para aquela finalidade. Eu não posso, um funcionário, utilizar aquele dado pessoal para uma outra finalidade pessoal, por exemplo. Então, eu preciso garantir a segurança, inclusive em relação aos meus próprios funcionários. E isso eu consigo até também com a questão da conscientização. Por isso que é importante todas as pessoas não só terem instrumentos de segurança dentro da empresa, mas terem a consciência do que, porque de fato, por que precisam proteger e garantir os direitos, os dados pessoais. E o princípio da prevenção não é nada mais, nada menos do que eu não posso fechar a porta só quando eu for roubado. Então, eu preciso adotar medidas preventivas antes que ocorra um incidente, tá? Antes da ocorrência de danos nos meus dados pessoais. Princípio da não discriminação. Como eu já falei, a LGPD ela não tolera, não aceita que os dados pessoais sejam utilizados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, tá? Então, isso é um princípio da LGPD, não discriminação. Outro princípio da responsabilização e prestação de contas. Ou seja, eu preciso demonstrar que eu estou adotando medidas, de fato, eficazes. Não pode ser qualquer medida. A medida tem que ser, de fato, eficaz para o que eu preciso proteger, cumprindo as normas da LGPD, que aqui entra muita questão da boa-fé. Olha, eu consigo demonstrar para você que eu estou aqui me empenhando em cumprir a LGPD, estou em processo de adequação, então eu preciso prestar contas que eu estou, sim, adotando medidas que são, de fato, eficazes para proteger os dados pessoais. O que são bases legais? Bases legais, eu diria que é aquilo que autoriza o tratamento dos dados pessoais. E, diferentemente dos princípios, que a lei traz 10, mas não é taxativa, ela dá margem para que outros princípios também se acheguem ali na proteção dos dados pessoais, as bases legais não. É uma lista taxativa. São essas que a lei traz e pronto. Se eu estou tratando dados pessoais e não consigo encaixar em nenhuma base legal, que a gente vai ver cada uma agora, então eu diria que você está tratando dado pessoal de forma irregular. Não deveria tratar aquele dado pessoal, porque você não tem respaldo, você não tem algo que te garanta que você pode fazer aquilo. Então, você não tem permissão. Até porque os dados pessoais são de quem? Do próprio titular. O dono do dado pessoal é a pessoa natural. É o dono, ele que pode controlar e dizer o que ele quer ou não com relação aos dados dele. É sobre a personalidade dele, é sobre a pessoa dele. Então, você não pode tratar um dado pessoal em que você não tem um respaldo, uma autorização para fazer. E aí, que autorização é essa, Derlange? Como é que eu consigo isso? A lei traz essas bases legais no seu artigo 7º, e a gente também vai ver que para dados pessoais sensíveis, a gente vai ter no artigo 11, tá? Mas vamos falar aqui dos dados comuns, as bases legais para os dados comuns. Eu diria, pessoal, que a base legal, a principal, a mais importante, aquela que a primeira que a gente pensa é o consentimento. Que é, de fato, quando o dono do dado, o titular, ele autoriza. Eu aceito que você trate meus dados pessoais para tal finalidade. Tudo bem para mim. Então, esse é o consentimento dado pelo próprio dono do dado. Mas ela não é única, não é apenas por meio do consentimento que o controlador vai tratar os dados pessoais. Quais são outras opções que a gente tem? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória. É quando a própria lei diz.
No caso do Tribunal de Contas, ele precisa analisar as contas dos gestores. A lei traz essa competência para os tribunais de contas. Então, não tem como um gestor, pessoa física, né, uma pessoa natural, dizer assim, não, eu não dou consentimento para o tribunal fazer isso. Por quê? Porque existe uma lei, no caso até constitucional, que respalda o Tribunal de Contas a analisar as contas dos gestores. Então, nesse caso, o tribunal está agindo com autorização o quê? Legal, cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Uma outra base legal é execução de políticas públicas. Essa é uma base legal exclusiva da administração pública. Então, o governo federal instituiu o programa de cotas para entrar nas universidades. Isso é uma política pública. Então, nesse caso, a União ela não precisa pedir o consentimento para tratar aqueles dados pessoais. Ela já tem, porque existe uma política pública que respalda ela fazer isso. Uma outra base legal é pesquisa. Então, para fins de pesquisa, desde que a instituição seja uma instituição oficial, ela também pode tratar dados pessoais sem pedir o seu consentimento. Execução de contratos. Numa relação contratual, precisa ter informações ali das pessoas que estão fazendo aquele contrato. O nome, endereço, muitas vezes CPF, RG. Então, nesse caso, também não precisa do consentimento, porque o próprio contrato é um instrumento que autoriza aquele tratamento. Exercício regular de direitos. Você está com ação judicial, precisa se defender. Então, você precisa apresentar, muitas vezes, dados pessoais do outro, nome, o CPF, o endereço, onde aquela pessoa pode ser localizada. Então, nesse caso também, você tem aqui o respaldo para utilizar esses dados pessoais. Proteção da vida. Um acidente, numa situação em que você precisa proteger ali a vida de alguém, também é permitido tratar esses dados pessoais sem o consentimento. Tutela da saúde por profissionais de saúde. Eu vou fazer um exame de sangue. Eu tenho que autorizar, dar meu nome e meus dados ali do resultado do exame? Não, porque aqueles profissionais que estão coletando ali meu sangue, o enfermeiro no hospital, o médico numa consulta, meu prontuário, tudo isso está respaldado pela base legal tutela da saúde, desde que seja por profissionais da saúde. Legítimo interesse, quando há, de fato, um legítimo interesse do próprio controlador ou de terceiros para executar aquela atividade. Por exemplo, uma empresa quer me oferecer um produto que ela conseguiu compreender pelo meu rastro digital que eu precisava daquele produto. Então, não tem um legítimo interesse. Eu tenho interesse em adquirir aquilo e a empresa me oferece cruzando informações minhas, dados pessoais que eu fui deixando, o rastro que eu fui deixando na internet. Então, também é uma base legal que respalda as empresas de tratarem dados pessoais. E proteção do crédito, que é uma base legal aqui do Brasil, não tem na GDPR, por exemplo, que permite que empresas como Serasa, SPC, também tratem dados pessoais sem a autorização do titular, que é o consentimento. E aqui, pessoal, é só reforçando isso que a gente já conversou. Aqui são os dados pessoais comuns do artigo 7º, né? Então, aqui estão todas essas bases legais que a gente conversou. E ali também listando igual ao slide anterior. Já aqui no das pessoais sensíveis, tem um ponto que eu quero falar com vocês. Não são todas as bases legais que a gente já conversou que podem aqui nos dados pessoais sensíveis. Lembram? Dados da saúde, opção, religião, opinião política, tá certo? Vida sexual. Então, esses dados pessoais sensíveis, eles não têm a permissão de todas as bases legais que a gente conversou. Eles não têm essa daqui, execução de contrato, então eu não posso alegar execução de contrato para tratar dados pessoais sensíveis, eu não posso alegar o legítimo interesse e não posso alegar proteção ao crédito, do crédito.
Mas ele traz uma nova, que é essa aqui. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular. É aquela situação em que a gente vai num condomínio, por exemplo, e pedem para tirar uma foto, a gente coloca digital para autorizar o plano de saúde, uma consulta. São dados pessoais sensíveis, minha foto, minha digital, né? Eles podem vir a ser um dado pessoal sensível, eles podem vir a ser usados com fins discriminatórios. Porém, a lei respalda, porque é a base legal de prevenção à fraude e à segurança. Então, nesses casos, vocês vão perceber que você chega num condomínio, ele não te pede permissão, ele não pede um consentimento seu por escrito para tirar aquela foto. Ele já vai, vou tirar aqui uma foto sua, que era para poder garantir a segurança. E no caso do plano de saúde, para prevenir a fraude, para que outro não se passe por você. Ok? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o consentimento. Já que eu falei que ele é importante, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. O consentimento, ele está totalmente ligado, amarrado, vinculado ao fundamento da autodeterminação informativa, que é aquele que permite o controle dos dados pessoais ao próprio dono, ao titular do dado. Então, é a autodeterminação informativa que me leva ao consentimento. Eu autorizo ou não? Eu autorizei, mas agora eu não autorizo mais, por exemplo. E aí, essa autorização, esse consentimento, ele pode ser de dados pessoais comuns e pode ser de dados pessoais sensíveis. E tem uma diferença, tá? Quando eu for dar um consentimento, esse meu consentimento para um dado pessoal meu comum, por exemplo, eu vou autorizar, eu vou consentir que você trate meu nome e CPF. Esse consentimento, ele precisa ser prévio. Antes de tratar. Não pode a empresa já tratar meu dado, coletar meu dado e depois me perguntar. Não. Antes de tratar, antes de coletar, antes de qualquer outra coisa, eu preciso autorizar. Ele precisa ser livre. Eu não posso estar coagido. Eu não posso estar sendo pressionado a dar o consentimento, a consentir. Eu posso dar ou não, eu posso consentir ou não. E isso, para mim, tem que ser livre. Tem que ser informado, tem que ficar muito claro, né? Inequívoco, informado, inequívoco. Então, isso tem que estar expresso para a pessoa de forma escrita e tem que estar vinculado. Vinculado a quê, Derlante? Vinculado à finalidade. A LGPD ela é toda amarradinha, toda linkada. Então, se você está me pedindo meu nome e CPF, porque tem uma finalidade, tem um para quê, para esse meu nome e meu CPF, e eu vou consentir isso, o que eu estou consentindo para você está vinculado ao que você me trouxe. Tá certo? Então, é para fazer determinada compra. Você vai me comprar um lápis e eu preciso do seu nome e CPF para essa compra, para essa transação. Eu posso pegar seu nome e CPF e passar para outro? Passar aqui para o meu vizinho, para a minha empresa, para a empresa do meu colega? Ou eu posso compartilhar, eu posso divulgar? Opa, não. O consentimento que eu lhe dei, ele estava vinculado apenas àquela finalidade de compra daquele lápis. Se você quer utilizar para uma outra coisa, compartilhar com outra empresa, ou me mandar e-mails, por exemplo, para que eu possa ver promoções e tal, eu preciso saber. Então, eu preciso ser informado sobre isso também. Precisa ter transparência. E aí, pessoal, o dado pessoal sensível, além de tudo isso que a gente falou, ele também tem que ser específico e destacado. O que é isso? Eu preciso ter de forma anexa, eu preciso ter clareza dos dados pessoais que são sensíveis e que eu vou autorizar. Eu preciso saber que eu tenho que ter consciência que estou consentindo o uso de um dado pessoal sensível meu, tá? Não pode vir junto com os dados pessoais comuns de forma genérica, sem ser bem destacado e específico. Eu tenho que ter clareza, o titular de dado tem que ter clareza do que ele está consentindo.
Se não, pessoal, é considerado nulo esse consentimento. Nem adianta a empresa ter um consentimento desse, porque se houver um incidente, isso é considerado nulo por ter sido feito de forma equivocada. E o consentimento, ele pode ser dado e ele pode ser retirado a qualquer momento. E o controlador tem que disponibilizar essa possibilidade para a pessoa, para o titular. Ok? E aí, eu tenho aqui uma especificidade que é com relação a crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança é até 12 anos, né, incompletos, e adolescente entre os 12 e os 18 anos. Eu sou uma empresa, eu sou uma escola, educação infantil, tem muitos dados de crianças no meu sistema. Eu trato muitos dados de crianças. Pessoal, para tratar dados pessoais de crianças tem que ter o consentimento dos pais ou responsáveis. Tá? Então, eu não posso tratar sem ter o consentimento dos pais ou responsáveis daquela criança. E eu só poderia fazer algo sem esse consentimento somente se fosse para entrar em contato com os pais. Quando necessário, numa situação em que eu nem armazeno. Por exemplo, encontrei uma criança perdida, e aí como é seu nome, o seu pai? Então, para entrar em contato, eu não posso tratar dados pessoais de crianças sem ter o consentimento adequado dos pais. Joguinhos e aplicações da internet não podem vincular o uso a fornecimento de dados pessoais das crianças. E aqui, o controlador desses dados pessoais de criança, ele tem que verificar minuciosamente se de fato para cada dado foi dado o consentimento do responsável. E isso tem que estar de forma pública, como vai ser utilizado esses dados pessoais das crianças. Então, dados de crianças e adolescentes, a gente tem que ter ainda mais cautela e cuidado, especialmente com esse gerenciamento do consentimento, que tem sempre que ser dado pelos pais ou responsáveis. E aí, tudo isso que a gente conversou, você pode dizer assim, tá, e se o controlador não cumprir? E se a empresa não cumprir nada disso? Achei tanta coisa, né? Parece que tem que fazer tanta coisa, tem que organizar muito a empresa. E se ele não cumprir, se não fizer nada disso, se deixar para lá, o que é que acontece? A lei traz aqui uma série de punições para quem não cumpre a LGPD. No caso aqui, os agentes, né, que são os controladores e operadores, que violarem as normas previstas, né, estão sujeitos a aplicações de advertências, multas e algumas sanções pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, se você se sentiu, poxa, eu fui num estabelecimento e eu achei que coletou informações demais sobre a minha pessoa, eu achei desnecessário, ou eu sofri um incidente de segurança, hackearam aqui minha conta bancária, clonaram meu WhatsApp, e eu sei que foi tal empresa que compartilhou essas informações. Então, no site da ANPD, você vê facilmente lá como fazer uma denúncia, como apresentar uma situação em que você se sentiu lesado. Então, vamos ver aqui quais são essas sanções que, de fato, podem ser aplicadas. A primeira delas é a advertência. Então, a empresa foi denunciada e a autoridade identificou ali que, de fato, houve um incidente de segurança. A empresa vai ser advertida a tomar algumas medidas, a evitar que isso ocorra novamente, dependendo da gravidade da situação. A segunda punição, uma possível segunda punição, seria uma multa financeira, que ela pode chegar até 2% do faturamento da empresa, estando limitada a 50 milhões. Uma vez descumprindo isso, multa diária. Para cada dia aqui do descumprimento, a autoridade pode estabelecer uma multa diária. E aí a gente pode até pensar assim, caramba, eu acho que aqui é o pior, né? Eu acho que 50 milhões é muito dinheiro. Mas, na verdade, pessoal, a pior das punições nem é aqui a questão do dinheiro. Dependendo da empresa, 50 milhões nem faz tanta diferença assim. Mas a possibilidade de publicização da infração, muitas vezes, é pior. Porque aquela empresa vai ficar conhecida por desrespeitar
a proteção dos dados pessoais, por desrespeitar a pessoa humana. Então, quem vai querer comprar naquela empresa que ficou claro que ela não toma os devidos cuidados, que ela não respeita mesmo os direitos da pessoa? Então, o fato de ser publicizado que ela não tomou, que ela não teve o respeito à pessoa, faz com que ela, muitas vezes, venha até falir, que é muito pior do que uma multa. Tá certo? O bloqueio dos dados pessoais envolvidos, a eliminação dos dados pessoais envolvidos, suspensão parcial por até 6 meses da atividade. Então, são sanções que vão piorando. Embora a gente não veja aqui uma cifra alta, mas ele tem indiretamente um retorno muito pior. Proibição parcial total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. E aí, para que a autoridade estabeleça alguma sanção dessa, ela vai levar em consideração algumas coisas. Porque não é uma coisa de, fez isso, então isso, né? Eu preciso ter uma gradação disso. Então, ela vai levar em consideração a gravidade, a natureza das infrações, se houve aqui, boa-fé, que a gente já conversou, e a cooperação do infrator, se teve alguma vantagem obtida por aquela empresa com relação à infração, as condições econômicas, se é uma reincidência, se a empresa adotou medidas de evitar que aquilo acontecesse, mas infelizmente não foi suficiente, se tem políticas de boas práticas de governança com relação à proteção de dados pessoais naquela empresa, se a empresa prontamente tentou adotar medidas corretivas para evitar um maior prejuízo, e a proporção da gravidade do fato, né? Se aquilo de fato trouxe grandes problemas para aqueles titulares de dados que tivessem dados vazados, ok? E aí, você pode dizer assim, Derlange, eu entendi, mas assim, quais são os meus direitos mesmo? O que é que de fato eu posso cobrar? O que é que de fato eu posso dizer dos controladores? Eu quero isso, eu tenho direito. Como é que eu sei quais são os meus direitos? E aí que a gente vai ver, a lei elencou aqui 10 direitos dos titulares de dados. Todos os controladores precisam cumprir isso aqui. E aí quais são eles? Primeiro, confirmação da existência do tratamento de dados pessoais. Eu preciso confirmar com aquela empresa que de fato ela tem dados meus. Então, a primeira coisa, todo controlador precisa confirmar se tem ou não dados pessoais. Eu preciso ter acesso aos meus dados pessoais. Lembrando que esse acesso tem que ser livre e gratuito. Eu também tenho direito a corrigir os dados que estão incompletos ou inexatos. Princípio da qualidade. Então, uma vez que eu tive acesso aos meus dados, eu tenho o direito de corrigi-los. Também tenho direito à anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários. Princípio da necessidade. Eu perguntei, tem dado meu? Tem. Quais são? Tá aqui. Poxa, mas para eu ter essa relação com você, precisa de tudo isso? Não. Dados desnecessários, eu quero que elimine. Ou então que anonimize, no caso de não poder eliminar. Também eu tenho direito à portabilidade dos meus dados, quando isso é possível. Derlange, quando é que não é possível? Por exemplo, órgão público. Eu não posso dizer, não quero ser tratado por órgão tal, tem que ser por órgão tal. Então, nesse caso não cabe. Mas, em geral, em algumas situações de empresas privadas, é possível sim pedir a portabilidade dos seus dados. Eliminação dos dados considerados excessivos, a mesma questão aqui desnecessários, do princípio da necessidade. Informação das entidades públicas e privadas com os quais o controlador compartilhou os dados pessoais. Beleza, você tem dados pessoais eu autorizei, está tudo certo, mas você compartilhou com quem mais? Você que é, por exemplo, uma clínica que tem meus dados de saúde, você compartilha meus dados com planos de saúde? Com seguradoras? Você é farmácia, que tem ali meus dados também, você compartilha com quem meus dados pessoais? Então, é um direito nosso saber com quem aquela empresa compartilhou. Informação sobre as possibilidades de não fornecer consentimento. É o seguinte, já entendi tudo, mas eu não quero dar o meu consentimento. O que acontece? Se eu não consentir, o que acontece? Quais são os meus prejuízos? O que é que eu posso sofrer por não dar o consentimento? Isso também tem que ser informado.
Revogação do consentimento. Eu dei, mas agora eu quero revogar, eu quero desfazer. Não quero mais consentir. Também tem que estar disponível para mim a revogação do consentimento. Um exemplo, eu dei o consentimento para receber promoções de uma determinada empresa. E aí, todo dia, tem um monte de e-mail dessa empresa. Ai, não quero mais, não estou gostando disso. Então, a empresa tem que disponibilizar para você uma forma de você revogar esse consentimento que você deu a qualquer momento. E oposição, o titular pode se opor ao tratamento, desde que fundamentado nas hipóteses de dispensa. Então, eu entendo a lei, eu entendi a LGPD, entendi os seus fundamentos e princípios, e eu entendi que esse tratamento que a empresa está dando aos meus dados não está de acordo com a lei. Então, eu quero me opor. Eu tenho o direito a não querer que isso seja realizado. Também é um direito meu. E aí, pessoal, a gente vê aqui, eu trouxe essa destaque, né, para a gente entender bem. As informações precisam ser claras. Não aceitem informações muito subjetivas, muito amplas, que não conseguem ser, de fato, claras no que estão querendo dizer sobre você. Transparentes, tem que estar ali disponível para mim, facilmente compreensíveis e acessíveis. Leia e entenda. Se você não entendeu, então é porque não está claro o suficiente. E o controlador tem obrigação de esclarecer. Acessíveis ao titular durante todo o tratamento. O consentimento será considerado nulo se essas informações estiverem com conteúdo enganoso ou equivocado. Se for uma coisa muito genérica, é nulo. Então, tenham essa consciência. Se você não pediu a informação veio, mas ela ficou nebulosa, não ficou clara, peça esclarecimento, é um direito seu. Sob essa autorização ser nula, sob esse consentimento, sob pena do consentimento ser nulo, porque ele é viciado, ele de fato não cumpriu o que a lei gostaria que ele cumprisse. E quais são os possíveis incidentes de segurança? O que é que de fato é uma situação em que eu posso considerar que descumpriu a lei ou que me colocou em risco? Quais são as situações que podem me colocar em risco? E aí é o seguinte, incidente de segurança, ele é bem amplo. Ele pode ser qualquer evento que viole a sua segurança dos dados pessoais, desde acesso não autorizado, um acesso acidental ou ilícito, uma destruição, uma perda, uma alteração, um vazamento, tudo que não era previsto, situações que não eram previstas ou não desejadas, tanto pelo controlador como pelo titular. Qualquer forma de tratamento de dados pessoais inadequados ou ilícitos, os quais possam ocasionar agora, isso aqui está presente em todos, ó. Ocasionar risco para os direitos e liberdades do titular. Então, se aquele vazamento, aquele incidente, aquele acesso que não era permitido, coloca você numa situação de risco, é um incidente de segurança. Aquela situação lá do comecinho, aquela notícia da Clara Castanho, em que ela teve informações suas, até da sua saúde, informações pessoais sensíveis divulgadas por funcionários ali daquele estabelecimento lá do hospital que ela estava, ali foi um incidente de segurança. E nem foi um hack, nem foi uma invasão em massa, nem foi uma questão financeira, invadiu a conta bancária, clonou o WhatsApp, não foi. Foi simplesmente uma divulgação de uma informação ali pessoal dela. Mas isso ocasionou para ela um risco, não foi? Aos direitos dela, à liberdade dela como pessoa humana. Ela não queria aquela informação na mídia, ela não queria que aquilo fosse divulgado. E a gente precisa respeitar o direito das pessoas. E aí, aqui eu trouxe essa imagem de um cão bravo, feroz, preso numa garrafinha PET. Que é para ilustrar que, na verdade, a gente ter essa consciência da proteção de dados, ela é muito mais importante do que a gente se cercar de instrumentos de computação, por exemplo. Eu tenho o melhor antivírus no meu computador. Eu tenho um anti-spam. Eu tenho um firewall. Eu tenho uma série de coisas aqui, estou protegido, estou ok. Se na sua empresa as pessoas não têm consciência. Porque um simples fato de você utilizar um rascunho que tem dados pessoais
para desenhar, para rascunho, para riscar e colocar aquilo de forma irresponsável numa mesa, levar para casa. Isso é um incidente de segurança. E isso está totalmente relacionado à conscientização. Jamais um instrumento de TI vai conseguir evitar isso. A pessoa tem que ter a conscientização. Ela levanta para o banheiro, deixa ligado o seu computador, deixa logado ali, num sistema que tem informações sensíveis de outras pessoas. Deixa em cima da mesa relatórios que tem informações das pessoas. Então, assim, essa falta desse cuidado da conscientização, ela é muito pior do que eu trazer, ela me desprotege muito mais do que eu trazer uma série de recursos mais modernos, mas, por outro lado, eu não tenho a consciência que eu deveria ter. Então, vamos ter conhecimento sobre o assunto para a gente evitar alguns incidentes indesejados, né? E aí, como é que eu poderia, então, trazer, como é que eu poderia proteger, quais mecanismos de segurança eu teria para me proteger aqui, só para a gente entender um pouquinho. Eu posso ter uma proteção, um mecanismo físico ou lógico. E físico vai desde uma fechadura, tá, pessoal? Uma tranca. Esse armário aqui, eu sei que tem currículo das pessoas, tem muitas informações pessoais, eu vou colocar uma chave nele, eu vou trancar. E vou levar essa chave comigo, vou guardar no lugar seguro. Então, até isso é um mecanismo de segurança, é uma forma de você proteger e atender à proteção dos dados pessoais. Ter um controle de senha, um login, usuário e senha no seu computador, para que qualquer pessoa possa acessar, evitar ter uma formação da senha, uma formação com caracteres especiais, com números, com letras maiúsculas, para evitar ao máximo que haja ali uma invasão irregular no seu computador, no seu usuário. Tudo isso são situações que você pode fazer para evitar esses incidentes de segurança, né? Então, a gente tem esse controle físico e o controle lógico, que são essas barreiras eletrônicas, como eu já falei, antivírus, firewall, são instrumentos importantíssimos e que fazem com que a gente evite certos incidentes de segurança. Chegamos ao fim. E eu agradeço a vocês terem ficado até o final, espero que tenha contribuído, especialmente para trazer a conscientização, para que a gente possa exigir nossos direitos e respeitar os direitos dos outros. Obrigada.